Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber Carlos Marques. Carlos, muito boa tarde. Obrigado por teres aceito o nosso convite e o desafio do Mister Bruno Baltazar. É uma honra receber-te na nossa rúbrica. Pergunto-te já como é que estás, como é que foi viver esta quarentena e o retomar dos trabalhos. Bem, antes de mais, boa tarde. Agradeço o vosso convite. É um programa que eu tenho acompanhado ultimamente e deixo já os parabéns, que têm sido entrevistas muito divertidas e boas de ver. Principalmente pude rever alguns amigos que já não falo há algum tempo. Em relação à quarentena, eu tive aqui um bocadinho dividido, apanhei aqui uma parte de Inglaterra, onde eu estou agora, e do Chipre, que eu os últimos anos tinha estado no Chipre. A minha família continua lá, estou aqui sozinho em Inglaterra. Então, quando nos foi comunicado que o cancelamento do campeonato, eu fiquei aqui mais uma semana na expectativa de recomeçar, ou ainda tínhamos alguns treinos, e depois acabei por regressar ao Chipre, por isso foi dividido aqui um bocadinho entre Inglaterra e Chipre. Aqui em Inglaterra as coisas estão mais complicadas, as pessoas também tem-se que dizer que não cumprem muito os regulamentos impostos, não é? E no Chipre, quando regressei ao Chipre para estar com a minha família, foi-me implementada diretamente assim que saí do aeroporto uma quarentena de 14 dias fechado num quarto de hotel. Era imposto. Exato. Mas com alguma ansiedade, como toda a gente, né? E a insegurança de saber o que vai acontecer no futuro, mas também com enorme expectativa que tudo vai voltar à normalidade em breve. Exato. Pergunto como é e o retomar agora dos trabalhos com os jogadores. Nós recomeçamos agora esta segunda-feira, treinos, claro, com muitas restrições, grupos 2. Não é fácil porque o jogador algumas vezes tem receio ou de tocar numa água, ou de chegar perto de um colega e falar, ter o contato que normalmente se tinha antes, não é? Cria algum receio em todos nós. Aqui também o nosso clube, o Nottingham Forest, cumpre com todos os regulamentos. Nós somos testados várias vezes, 2 vezes por semana, pelo menos. Por isso, eu concordo, eu vi, já não, acho que foi até o presidente do Porto, Pinto da Costa, dizer que os jogadores estão melhores nesta situação que qualquer outro trabalhador. Exatamente. Eu também já é disse verdade. aqui algumas vezes na rúbrica que, já agora, obrigado por ter aceito o convite, Carlos, que ainda não tinha falado. Obrigado um abraço. Eu estava a dizer, os jogadores de futebol aqui, como é tanta vez controlado, é 48 horas antes do jogo, é quase a profissão mais segura hoje em dia, porque tanto controle que tem, não é? É verdade, porque o jogador tem todos os cuidados médicos, são tiradas temperaturas 2, 3 vezes por dia no nosso clube, vê se o jogador está acima dos 37 e pouco, 2 em 2 dias, 3 em 3 dias é testado, faz o teste, qualquer problema que tenha pode pegar o telefone, ligar ao nosso doutor e informá-lo. Por isso acho que neste sentido o jogador profissional de futebol está muito mais resguardado que qualquer outro trabalhador. Diria que é mais seguro jogar futebol do que ir ao supermercado. Aqui em Inglaterra é, sem dúvida. Exato. Nós até brincamos com isso. Na academia temos todos os cuidados, mas depois cá fora vamos ao supermercado e é raro ver-se uma pessoa de máscara. Pois. Aí é que é mais deveria de haver mais controle. Aqui em Portugal, felizmente, as pessoas estão a aderir à máscara e, apesar do timing do governo não ter sido ideal. Sim. Aí em Portugal penso que fez um excelente trabalho, não só o governo, como os cidadãos cumpriram com todos os regulamentos. Acho que é de dar os parabéns, porque Portugal foi dos países que, talvez na Europa, que se tenha portado bem, portado muito melhor em relação aos outros. Exato. Olha, Carlos, olhando aqui à tua carreira, fizeste formação no Sporting, chegaste a passar pelo Sporting B. Como é que relembras os teus tempos de formação e esta transição para sénior? Os momentos de Sporting, claro que para mim foi uma aprendizagem muito grande. Lembro-me do primeiro dia estar 200 miúdos ou 300 miúdos na antiga Porta 10A dos estádios José de Alvalade
e era darem-nos equipamento e treinar e escolherem 4 ou 5. De 200 ou 300 miúdos escolhiam 4 ou 5. E eu, por acaso, tive a felicidade de ser escolhido num desses treinos de captações e por lá fiquei 13 anos, mas claro, relembrando o Sporting, tenho que relembrar que foi o clube que me fez crescer como jogador, como pessoa, evolui bastante no Sporting, muito daquilo que sou hoje, sem dúvida, devo ao Sporting, e muito dos critérios que eu vejo hoje na minha vida, muito aprendi também na formação do Sporting. Lá tiveste em equipas com grandes jogadores, penso Quaresma, o Duarte Machado, que já aqui passou, o Miguel Garcia, se não estou errado, não é? Sim. Vários jogadores, o Custódio. Como é que foi ser parte desta geração, que vamos dizer que era uma das gerações de ouro do Sporting? Eu tive sorte, a minha geração teve sempre excelentes jogadores, é verdade. Tanto no Sporting como na seleção depois. No Sporting, a minha geração acabou por ser campeã de infantis e juvenis, mas sem dúvida a grande vantagem, acho que era que naquela altura o Sporting na formação era superior aos outros clubes em Portugal. Tinha bons formadores, pessoas com sabedoria, que organizavam bastante bem os escalões de formação e, claro, apanhei grandes nomes que depois chegaram à nossa seleção nacional e atingiram um patamar elevado no futebol. Hugo Viana, Miguel Garcia, Carlos Martins, Beto, guarda-redes, Miguel Garcia, Quaresma, muitos que foi um prazer primeiro partilhar toda essa formação com eles e também depois na seleção que acabámos também por ser campeões da Europa de sub-16 com muitos deles. Exatamente. Depois fazes aqui uma transição para um Sporting B, na altura na segunda divisão B, se não estou enganado. Sim. Como é que era essa altura a transição? Porque não era fácil, era uma altura que se privilegiava muita experiência. Isto era um grupo de jovens numa liga se calhar muito experiente, com muitos jogadores competitivos. A equipa B, eu acho útil a equipa B numa equipa, porque para mim aquela passagem de júniores para o futebol profissional talvez seja o passo mais importante, onde o jogador com 18, 19 anos talvez vá para uma equipa profissional, tem dificuldades em jogar, e na equipa B tem mais possibilidades de jogar e de evoluir. Para mais agora no nosso futebol em Portugal, que muitas das equipas disputam segunda liga, que é um campeonato competitivo. Naquela altura, muitas vezes um dos problemas criava-se porque os jogadores que não jogavam na equipa A vinham jogar à equipa B. E então tapavam-nos ali um pouco o espaço de podermos evoluir um pouco mais e de jogar com mais regularidade. Exato. Lembro que na altura havia o Afonso Martins, era já ali na equipa B. Sim. Nós tivemos o meu primeiro ano da equipa B, eu ainda era júnior, tínhamos Afonso Martins, Bruno Caires, Ayu, e depois vinham muitos que não jogavam na equipa A, acabavam por vir jogar à equipa B, e mesmo aqueles que estavam lesionados e para vir recuperar, para ter minutos de jogo, e tirava o espaço. Tapou ali um bocadinho de espaço e de minutos a muitos. Depois tens aqui 2 empréstimos, um ao Alvarense, outro à União da Madeira. Como é que foram estas experiências? Foram experiências, principalmente no Alvarense, embora a experiência não tenha sido muito boa em termos em termos económicos, okay. Porque foi um clube que tinha bastantes problemas económicos. Nós acabámos a época com 6, 7 meses em atraso. Mas foi um clube onde eu gostei de jogar e fez-me evoluir bastante. Para já foi um choque muito grande, porque 13 anos de Sporting, onde eu estava habituado às melhores condições, se calhar, entre aspas, porque acho que toda a gente num clube é importante, até mesmo os roupeiros, fisioterapeutas, e nós
tirávamos as botas, punhamos ali num canto e chegávamos no dia a seguir, tínhamos as botas engraxadas e chegar ao Alvarense depois, e quando nós fazemos o treino de recuperação, ter um caixote do lixo com gelo e para recuperar era enfiar lá dentro, foi um choque, foi um grande choque. E o Alvarense estava na segunda liga, para quem não se lembra. Mas foi, lá está, foi um ano que me fez evoluir bastante como jogador, porque naquela altura a segunda liga era muito competitiva. Tinha grandes equipas, tinha Estrela da Amadora, tinha Felgueiras, tinha Maia, equipas boas que lutavam, Aves, equipas boas que lutavam para subir, e então foi um ano onde eu joguei praticamente o ano todo e fez-me evoluir bastante e também perceber outra realidade que não só Sporting. Exato. Depois voltas aqui quer dizer, vais para a União da Madeira também, antes de ingressar numa aventura no estrangeiro. Como é que foi essa passagem para a União? A União da Madeira era um clube de segunda B, mas que tinha todas as condições para pelo menos ser um clube de segunda liga. Tinha um bom centro de treinos, com boas infraestruturas, um clube organizado, com um bom diretor desportivo, treinador, mas infelizmente o objetivo do clube era tentar a subida à segunda liga. Nós acabámos na fase regular por fazer um bom campeonato, mas ficámos em segundo e não nos permitiu ir ao play-off, mas também foi uma passagem que me agradou bastante, porque era um clube que tinha todas as condições para disputar pelo menos uma segunda liga. E depois, na época a seguir, tens a primeira aventura no estrangeiro, dividido também com uma experiência no Olivais e Moscavide, mas antes de ir lá foste para o Ethnikos Piraeus, da Grécia. Sim. Como é que foi essa época que se dividiu entre a Grécia e Lisboa? A experiência na Grécia não foi muito boa, sinceramente. Acho que foi na minha carreira, talvez a pior experiência que eu tenha tido nos clubes onde eu passei. Porque acabou a época na União da Madeira, a União da Madeira até tinha algum interesse em continuar comigo na época seguinte, mas eu também sempre tive a vontade de jogar em outros campeonatos e ver outros campeonatos, ver outras culturas. Um empresário ligou-me um dia com uma proposta da Grécia. Os valores, claro, que eram muito melhores do que eu ganhava na altura na União da Madeira. Claro. E também porque era uma equipa que se estava a reestruturar. O Ethnikos Piraeus era um histórico, foi campeão há 30 anos atrás na Grécia, era um clube que estava a tentar se reestruturar e tentar outra vez subir à Primeira Liga. E até com grandes nomes, por exemplo, nesse ano o meu colega tinha o Giovanni, que jogou no Barcelona e no Olympiacos, o Vassilis Tzartas, um grego que foi campeão da Europa em 2004 na seleção da Grécia em Portugal. E era um clube que eu via como uma porta para poder dar um salto, nem que fosse no estrangeiro, porque em Portugal eu na altura estava com 21, 22 anos e também algumas portas, ou muitas, não se estavam a abrir. Então eu também via com bons olhos uma saída para o estrangeiro. Mas depois, claro que foi uma experiência péssima. Porque... Tínhamos análises na equipa, não é? Estava aqui a ver. Tínhamos análises também. 46 golos com o Jardel. Tínhamos análises. E nós até estávamos a fazer, até janeiro estávamos a fazer uma excelente época. Estávamos em terceiro, quarto lugar, mas depois começou os problemas económicos e toda a gente começou a abandonar o clube. E acabámos por ficar meio da tabela. E eu também acabei por sair em janeiro. Mas foi uma experiência má, porque uma pessoa era supostamente para comprar o clube. Eu fiz contrato com essa pessoa que nessa altura supostamente era presidente, só que chegou uma data que ele tinha que comprar o clube e ele desapareceu. Então, os nossos contratos praticamente eram inexistentes. De férias para uma ilha grega. Os nossos contratos dos estrangeiros, que quase todos assinámos com ele, eram inexistentes, porque há muitos países que ainda têm 2 contratos, ou seja, para fugir um bocadinho aos impostos, vai para a, e nessa altura eu também
desconhecia e acabei por assinar 2 contratos, um que ia para a Federação e outro que era privado com o clube e com o presidente. Ou seja, o que ia para a Federação era o mínimo que eles pagavam, só para descontar o menos possível, e chegou tal dia, o presidente, supostamente presidente, desapareceu, ninguém o conseguia contactar, e voltou o antigo presidente, que era realmente o dono do clube, e que informou-nos numa reunião, disse aos estrangeiros: se vocês querem continuar aqui, nós só pagamos o contrato que está na Federação. Aquilo que está escrito. E acabou por toda a gente por ir embora. Claro. Regressas a Lisboa, um Olivais e Moscavide, que tinha feito uma boa primeira volta, mas depois não fez uma segunda tão boa e acabou por sair outra vez da segunda liga, que era onde estava nessa época. É verdade. Olivais e Moscavide, um clube bairrista, mas onde tínhamos um excelente grupo. Excelente grupo. E eu lembro perfeitamente, quando cheguei em janeiro, o meu primeiro jogo é fora com o Trofense e nós estamos em terceiro lugar, ganhámos 1-0 e até fui eu que marquei o golo no meu primeiro jogo no Olivais e Moscavide, e depois não ganhámos mais nenhum jogo até a final da época. Foi uma experiência realmente bastante agridoce. Eu chegar e estar em terceiro e já pensar no objetivo de subida e depois descer a divisão foi uma experiência realmente desmotivante. Mas nós tínhamos um excelente grupo e depois com vários, o Olivais e Moscavide nessa altura tinha protocolo com o Benfica e com o Sporting, muitos jogadores emprestados, talvez não pondo em causa o valor dos jogadores emprestados, nem o profissionalismo deles, mas talvez um dos problemas também passasse por aí, porque a verdade é que talvez o jogador emprestado esteja mais relaxado porque sabe que descendo, subindo, ficando, fica na divisão. Tem mais 2-3 anos de contrato com o clube, com o dono do passe deles, não é? Mas onde nós tínhamos excelentes jogadores nessa altura emprestados pelo Sporting e pelo Benfica. Tínhamos Joel Roque, Fábio Paim, André Marques, Carlos Chaleiro, jogadores que estavam a aparecer, mas que infelizmente não deu resultado. E depois partiste aqui numa aventura para o Chipre, que se calhar na altura não fazias ideia que irias... Não. Na altura nem nunca tinha ouvido falar do Chipre, nem conhecia muito o Chipre. Nem sabia que tinha uma guerra ali. Hoje em dia dá para fazeres uma visita guiada e conheces tudo no Chipre. E depois acabei por ficar lá 13 anos e acabar a carreira lá. Nem eu contava. 4 épocas, antes de ir para o AEL Limassol, Alquil de Larnaca, Olympiacos Nicosia, Doxa 3 épocas, Pafos, Doxa e o Digenis. Ou seja, são muitos anos no Chipre. Uma aventura bastante... O Chipre é um país que eu guardo como meu segundo país. Para mim já é uma casa, Chipre. É um país que, em termos de profissionalidade de futebol, é claro que não se compara a Portugal. Eu quando fui para lá, vi algumas coisas que para mim eram um choque, não estava habituado. Não tinha sido essa a minha formação. Mas foi um país que me deu muitas coisas boas, mas também me deu muitos desgostos no futebol. E a minha ida para lá acaba por ser através de um amigo, Bernardo Vasconcelos, não sei se vocês conhecem. Era avançado. Sim, avançado. Ele já estava nessa equipa do APOP. E nós, quando acabava ali os campeonatos, muitos jogadores ali da segunda B, segunda Liga, juntávamos e fazíamos o torneio de futebol de praia. E nós até jogávamos pelo Benfica, que até acabámos por ganhar 2 vezes o campeonato. E em conversávamos muitas vezes e já arranjaste clube para o ano, para onde é que vais para o ano? Eu disse, estou à espera, ainda não sei. E o Bernardo disse-me, então dá-me 4, 5 jogos teus de há pouco tempo. E eu dei-lhe 4, 5 jogos, ele deu no clube e o clube gostou e foi assim, a minha ida para o APOP. Assinei 3 anos. Ainda era o tempo que se mandava o CD. Exatamente. Mas não era os highlights, era o jogo inteiro.
Mas Eu realmente... também já ouvi histórias nos highlights que viram um jogador e depois apareceu outro. É bem visto, é bem visto. E em relação ao Chipre, a adaptação pensam que foi difícil, tinhas vários colegas portugueses, tinhas o Vargas, Sim, a adaptação, o Chipre é um país que para o português, para o cidadão português, é um país que se adapta rapidamente a viver naquele país. Um país com bom clima, com pessoas amigáveis que recebem bem os estrangeiros e claro que nessa altura o jogador português era muito solicitado no Chipre e nós na nossa equipa tínhamos à volta de 4, 5, se não me engano, entretanto, e tínhamos mais 3, 4 brasileiros, entretanto a integração, a minha adaptação foi bastante fácil. Histórias que ficam para contar, que te marquem assim, mais alguma equipa? No Apop foi um clube onde talvez no futebol profissional, onde eu me senti principalmente o primeiro ano dos clubes onde eu me senti mais feliz a jogar. Nós acabámos por ganhar uma taça do Chipre e depois no ano seguinte jogar as eliminatórias da pré-eliminatória da Taça UEFA na altura. Mas também foi um clube que eu tive um dos maiores problemas no futebol. Nós tínhamos um treinador búlgaro, que até já tinha sido jogador em Portugal, e que antes do jogo, com qualquer normalidade que possa acontecer dentro das limitações, não é? Ele dava-nos uns comprimidos que dizia que era cafeína, ou 11 titular, e nós tomávamos sem desconfiança nenhuma. E num dos finais dos jogos, eu tenho um controle antidoping e acabei por acusar positivo. E veio-se a descobrir depois que era o comprimido que o treinador dava. Não era café. E depois ele acabou por ser suspenso 4 anos e eu acabei por ser suspenso 1 ano. Foi um ano bastante difícil, sinceramente. Foi um ano onde eu não podia treinar com a equipa, tinha que treinar sozinho, não podia competir. E esse ano desmotivou-me bastante numa fase que eu estava em crescente, trouxe-me outra vez bastante para baixo. E foi difícil superar essa fase. Mas conseguiste, não é? E felizmente que depois continuaste a tua carreira, não é, Carlos? Sim. Depois nos outros clubes, não sei se queres falar assim em específico mais algum, porque também são tantos. Se guardas aqui alguma história. Não, o AEL é um clube histórico no Chipre. Foi várias vezes campeão. Um clube que está entre os 4, 5 grandes. Eu comparo um pouco à imagem de um Guimarães aí em Portugal, porque é um clube com adeptos fervorosos, extremamente loucos, mas também para o bem e para o mal. Se por azar se joga lá num ano que as coisas não corram muito bem, não é fácil jogar lá. E eu, por azar, joguei num ano que as coisas não correram muito bem nesse clube, no AEL Limassol. Então houve momentos complicados em que perdíamos jogos e tínhamos os nossos próprios adeptos à espera para nos bater, entre aspas, a seguir ao jogo. Tenho uma das histórias mais caricatas da minha carreira e que eu nunca tinha assistido e que talvez achasse que era impossível, mas nós temos uma fase ali que não temos bons resultados, temos 3, 4 maus resultados e o presidente vem ter uma reunião e conversar connosco que as coisas tinham que mudar e que o clube era um clube grande, que tínhamos que perceber que tínhamos que dar mais pelo clube e por nós. E passado 15 minutos dele estar a falar, chegam 30 adeptos e dizem ao presidente, por favor saia que agora vamos falar nós. E então começaram a falar os adeptos e foi entre aspas, tu e tu, se não derem mais e se não ganharmos o nosso próximo jogo, vamos à vossa casa.
lá está, é um clube que se as coisas correrem bem, é um clube enorme, os adeptos seguem para todo lado, estádio com 10, 12 mil pessoas em casa, mas se é um clube mau, que as coisas correm mal, é um clube bastante complicado de jogar. Pois. Fica a nota. Ainda, Carlos, em relação ao Chipre, nunca te foi oferecido, nunca pensaste em tirar o passaporte ou foi feito o convite, digamos, para representares a seleção, porque passaste há tantos anos? Houve algumas abordagens. Formalmente, da parte da Federação, nunca falaram comigo em concreto, mas chegaram a abordar principalmente algumas pessoas dos clubes que tinham ligação com as federações, com a Federação Cipriota, na possibilidade de tirar o passaporte e ter a possibilidade de poder jogar pela seleção do Chipre. Eu via com bons olhos, não tinha qualquer problema, embora Portugal seja o meu país até morrer, como é óbvio, não é? Mas eu via com bons olhos jogar na seleção do Chipre. Mas na altura a naturalização cipriota dava-me vantagem apenas para jogar na seleção e pouco mais. Eu no clube contava como estrangeiro, nós tínhamos um limite de estrangeiros 12, 13 e eu continuava a contar como estrangeiro. Por isso, e também nunca foi a minha intenção de ficar tantos anos depois como acabei por ficar, acabei por não fazer, mas era uma hipótese que via com bons olhos. Ricardo. Não, e a seguir agora, Carlos, passando aqui um bocadinho às atuais funções, como estás no scout do Nottingham Forest, perguntava para quem está por fora o que é que um scout faz dentro da equipa técnica e a missão principal. A missão é principalmente, a minha missão aqui principalmente no Nottingham Forest é observar e analisar o adversário e depois encaminhar relatórios para o treinador com pontos fortes, pontos fracos do adversário e fazer a análise que nós mostramos aos jogadores 2 dias, 1 dia antes do jogo, com o que nós podemos aproveitar em pontos fracos e o que temos que ter cuidado, principalmente com o adversário em pontos fortes. É nesse sentido. Não fazes parte daquela, imagina, no intervalo, aqueles cortes que se mostram da primeira parte, como é que é feito? Porque eu aqui raramente vejo os nossos jogos. É mais função de observador eu principalmente viajo, o clube dá-me um carro e eu viajo para ir ver os adversários. Acho que até agora, se vi 4, 5 jogos nossos em casa, foi muito. Não fazes parte do departamento, então? Não, eu... Só mesmo do adversário, não é? É mais espião do adversário. Exatamente. Ia-te perguntar também, a nível do trabalho de observação, estávamos a falar, Carlos, muito do teu trabalho é feito no adversário. O que é o trabalho do scout de uma equipa de Championship? Qual é que é o trabalho? Claro que também depende da visão e do que o treinador requer ou exige de cada departamento de scouting. Mas basicamente acho que mais ou menos em todo lado o departamento de scouting baseia-se na análise do adversário, na análise da própria equipa a seguir aos jogos e aqui nós também fazemos, e eu acredito que em muitas equipas devem fazer, como é óbvio, nós, para além da análise coletiva do adversário, também fazemos a análise individual. Ou seja, o adversário tem 6, 7 atacantes, nós mandamos um vídeo de 2, 3 minutos com ações ofensivas deles e movimentações para os nossos defesas, para os nossos avançados mandamos dos defesas deles e para os médios para os nossos médios. Ou seja, hoje em dia é uma ferramenta indispensável no futebol. O futebol evoluiu de tal forma que hoje em dia o jogador vai muito mais preparado para dentro do campo para saber
o que é que espera em relação ao adversário. Exato. Perguntava também, uma vez que estás e começaste como treinador adjunto ainda no Chipre, depois passas ao trabalho de observação. Continuidade, observação, scout. Eu sei que se calhar não é uma pergunta fácil. É difícil, é uma escolha difícil. É uma escolha difícil. Vendo as duas vertentes, sentes-te capaz num futuro? É claro que eu sinto outra vontade no campo, porque acho que quem foi jogador de futebol e tem uma carreira de 20 anos, 20 e poucos anos no campo, é difícil deixar o campo. E eu também iniciei, quando acabei a minha carreira, acabei por fazer os cursos. Neste momento tenho o 3º nível de treinador. Trabalhei com formação de sub-15 numa equipa, numa academia no Chipre, e depois fui adjunto durante 1 ano e meio uma equipa na primeira divisão, mas também foram passos importantes para a minha aprendizagem, porque aprendi a fazer este trabalho basicamente que eu estou a fazer aqui no Nottingham Forest. Agora, em relação no futuro, qual das duas eu poderia escolher? Esta parte da análise e scouting é uma parte que está-me a apaixonar imenso, sinceramente. É uma parte que eu não tinha tanto conhecimento, mas é uma parte que está-me a apaixonar. Mas eu iria para seguir no campo. Exato, ok. Carlos, Fica a nota. não querendo que divulgues todos os teus segredos, mas, por exemplo, no teu trabalho de análise da observação do adversário, o que é que tiras mais ou menos quando vais observar um adversário? Imagina que vais observar o próximo jogo do próximo adversário, o que é que normalmente tiras dali da observação? A primeira coisa, claro que é o sistema tático em que o adversário joga. Depois tentamos encontrar como a equipa se comporta nas fases do jogo que nós fazemos a análise, que é para a organização ofensiva, organização defensiva, transição defensiva e transição ofensiva. E as bolas paradas, claro. Mas aqui no Nottingham Forest também, porque o treinador... E aqui é um pouco diferente de trabalhar em relação ao scouting, porque não se tem tanto tempo para trabalhar. Nós muitas das vezes temos jogo sábado, quarta, ou seja... também não é muito bom de 2 em 2 dias ou de um dia após outro dia estar a mostrar vídeos aos jogadores, porque os jogadores depois também se cansam mentalmente de ver muito vídeo, não é? Então nós temos que chegar aqui a um balanço e adaptar-nos também em relação a essa parte. O meu treinador pede-me especificamente, claro, as principais fases do jogo, mas para explorar mais os pontos fortes e os pontos fracos do adversário. Ou seja, há equipas que jogam com um bloco alto e nós podemos explorar o espaço nas costas, ou várias coisas. Ou há equipas que pressionam alto e nós temos que arranjar soluções para sair da pressão. É consoante a equipa, não é? Está, ver os pontos fortes e os fracos, que é para explorar os fracos. Claro. Para estar já prevenido dos pontos fortes. E ainda fazendo uma pergunta que há bocado deixei passar um pouco à frente. Foste internacional jovem, jogaste o Europeu Sub-16, não estou enganado. Como é que foi essa experiência de jogar lá está, com as esquinas ao peito? Não, jogar por Portugal mesmo, tendo representado Portugal nas camadas jovens, eu tive a felicidade também de representar do sub-15 até ao sub-21. Claro que acho que é o ponto alto de cada jogador. Nós podemos passar por imensos clubes grandes, clubes top a nível mundial, mas representar a seleção acho que é sempre um significado diferente. E na minha geração nós tínhamos uma excelente equipa com bons jogadores que acabaram por fazer uma carreira excelente a nível mundial no futebol e até internacionais na nossa seleção A. Foi, sinceramente, é dos momentos no futebol agora, quando olho atrás para a minha carreira, é os momentos que me deixam mais saudades, esses tempos. Para além de termos um excelente grupo
que tanto fora do campo como dentro do campo, isso também talvez trouxe-nos o que conquistámos dentro do campo, porque tínhamos um excelente grupo. Claro que fora do campo houve imensas situações que também própria da idade fazíamos muitas asneiras, né? Principalmente em torneios que íamos, mas faz parte da idade e também do crescimento. Mas depois isso também se transportava para dentro do campo, que éramos uma equipa muito unida. E sub-16, sem dúvida, foi um dos pontos mais altos na minha carreira. Fomos campeões europeus, com grandes nomes também, claro, que nós tínhamos dessa geração: Raul Meireles, o Ricardo Quaresma, Hugo Viana, Miguel Garcia, Custódio, o João Paiva, avançado, Valdir, defesa esquerda. Tínhamos uma excelente geração, de jogadores e que, sinceramente, olhando para trás, é os momentos que me deixam mais saudades no futebol, é essa parte, porque acho que é a parte pura do futebol e onde se joga praticamente por amizade e espírito e união da equipa. Espírito de equipa e essas coisas todas. E olha, acho que acabamos aqui a parte principal da rúbrica em beleza com esta história da seleção do Carlos. Passando aqui ao quiz, Carlos. Essa é a parte que agora vocês... Já conheces, não é? Eu acho que vais ganhar. Eu, sinceramente, eu não fiz os trabalhos de casa, eu não vi nada. Espera lá, estamos a falar com o observador, a gente... ele vai ganhar. Não tive tempo para fazer os trabalhos de casa. Sabes que agora nesta parte que nós começámos os treinos e com as limitações todas, nós começamos às 9 da manhã, acabamos às 2, 3 da tarde. Tu estás a dar desculpas. Porque não, mas eu, mesmo assim estou confiante. Tu estás com 5, ganhas 4 ou 5-0 e depois eu quero ver o que é que vais dizer. É mais um. Eu vim no avião a ler. Acho que as chazadas vão abrir falência. Vamos ver. Os jantares que devem já. Olha, em que ano venceu o Apopa a taça? Essa eu não devia de falhar. Eu não devia de falhar essa. Vamos lá ver, fazer aqui umas contas. Eu fui para o Chipre 2003. 2003 nós ganhámos a taça 2004. Ou 2005. Não, tu não foste para o Chipre em 2003. Não, 2007, desculpa, 2007. 2007 eu fui para o Chipre, eu acho que ganhámos a taça no meu segundo ano, 2008. Eu apostava 2008. E isso é a época 2007-2008 ou 2008-2009? 2008-2009. Exatamente. Levaste a ajuda do público, mas acertaste. Atenção que já utilizaste uma ajuda do público. Pronto, foi só ali um toquezinho, ok. Também Olha, quantas ligas inglesas tem o Nottingham Forest? Difícil essa. É capaz de ter algumas. Quantas? Ligas dos Campeões eu sei que tem 2. Podiam ter feito essa, que era mais fácil. Difícil. A gente fez esta pergunta ao Bruno. Só que como começámos a entrevistar aqui ao mesmo tempo que saiu a do Bruno... E ele acertou não? Ele acertou. Acertou? Está a estudar, o Bruno está a estudar, sim senhor. Eu diria 7. Não, a pergunta também é feita com rasteira. Porque a gente pergunta quantas, na realidade é uma. Então, é uma. Só uma. Porque na altura eles venceram o campeonato, foram à Champions e venceram a Champions, ou seja, puderam voltar à Champions. Ok. As Champions eu sei que eles venceram 2 anos seguidos. Exato. Eles tinham uma equipa tão boa que venceram a segunda liga, chegaram à primeira liga, venceram a primeira liga e ainda venceram a Champions. Foi assim, não foi? Foi. Aqui com a lenda, o Brian Clough. Exatamente. Não é igual, olha, já conseguimos checar uma para a gente. Quantas ligas tem o AEL Limassol? Quantas ligas tem o AEL Limassol? Eu sei que a última vez que foram campeões já não eram há uns poucos anos. Há uns poucos não, muitos. Há uns 30. Mas não tem assim muitas. Não posso ter aí 3 opções, não. Dá aí 3 opções. 4, 6,
8 Tiago. ou 9? 4, 6, 8 ou 9. 4, 6, 8 ou 9. Eu apontava para as 8. Lá de 6. 6. 2-1, 2-1. Não, estás a dar uma moralzinha à gente. Estás a dar uma moralzinha à gente. Ele agora faz o 2-2. Agora esta é fácil. Qual o teu número da camisola no Olivais Moscavide? Olivais Moscavide. Eu quase sempre usei o 13. Mas eu acho que naquela. Ele já foi ver a resposta. Houve aqui uma quebra de internet, foi ver a resposta. Ainda estou com dúvidas. Só pode ser 2 números, porque eu só utilizei 2 números na minha carreira. Ou o 13 ou o 76. Tirando a equipa B, que tínhamos números altos, também devido a sermos os números a seguir à equipa A. 13 ou 76, deixa lá ver. Está aqui só a criar suspense. Eu vou arriscar para o meu da sorte, o 13. Foi. Exatamente. Todas igual. Mas agora não podemos dar ajudas, porque esta aqui foi... Esta é decisiva. É. Na tua época no Pafos, quem foi o jogador que levou mais amarelos no campeonato? Eu acho que essa deve ser fácil. Veio-me logo aqui um nome à cabeça. Era um jogador francês que nós tínhamos no meio campo. Joel Damarro, talvez. Da Costa do Marfim. Ou o Alambi, o defesa. Tem que passar por esses dois de certeza, que eles eram 2 assassinos. Ou ele ou o Alambi, um defesa nigeriano. Não. Não? Não, olha, o Alambi teve tantos amarelos quanto tu. Estás a chamar assassino do rapaz. Não, quem foi mais amarelado foi... Eu também era um bocadinho, tenho que admitir, eu também era um bocadinho. Está, tinha aqui um truque. O mais amarelado foi o avançado, o Miguel Alba. Foi a sério o Miguel Alba, o argentino. Com 8 amarelos. Não chegava lá. Eu dizia que era o Joel Damarro, o francês do meio campo. Se calhar ele tirava muita vez a camisola a festejar. Pois, talvez. Não, mas os argentinos também é de sangue quente e protestam muito, é verdade. É sempre a proteger. Olha, sei que neste momento se calhar a camisola vai ser difícil, a gente aceita ao jantar, estás à vontade, não tenhas problemas. Mas tem que ser aqui no o jantar fica combinado, mas o jantar é em Nottingham. Com todo o prazer. Com todo o prazer, certamente. Até porque porque deixarem viajar, a gente já vamos aí, temos bilhete, temos jantar. Tem em casa, por isso estão à vontade. O Tiago Silva também perdeu, portanto, também acho que a gente janta sexta e sábado. Não, o Tiago Silva não fez. E o Bruno ganhou? O Bruno ganhou, não? O Bruno ganhou. O Bruno ganhou. Então tem que ser eu e o Tiago a pagarmos. Pronto, está bem, não há problema. Não, o Tiago foi a última que fizemos que ainda não tinha quiz. Vai. Sem stress, não tem problema nenhum. Pois é, então. Não. Não, mas fica combinado. O Tiago divide, já que se safou ao quiz. Fica combinado e ficam convidados, desde já. Não, isso será é um prazer recebê-los aqui. Será com todo o gosto que a gente também irá. Mas esperas muito tempo, como eu já disse. Passamos aqui à última parte da rubrica, Carlos. Está a ser muito, muito agradável falar contigo. Já nomeaste alguns nomes, mas não posso deixar de perguntar. É as nossas rapidinhas. É que já tiveste em balneário ou adversário? Não percebi. Isto cortou aqui um bocadinho. Maior caceteiro que já partilhaste balneário ou adversário? Essa é fácil. Eu escolhia, veio-me logo à cabeça Nuno Abreu, que jogou comigo no Mildão faz muitos cabelos. Olha que o Nuno também a fama não larga, já é muitas vezes o Nuno. Ele até fazíamos dupla de centrais, ou seja, naquela altura ainda era um bocadinho, ele varria tudo e eu era o livro. Ou seja, ele corria atrás do avançado para dar-lhe porrada e eu só lá atrás de cadeirinha só à espera. E recuperar a bola. Nuno Abreu, eu diria sem dúvida Nuno Abreu. Olha, Carlos, excelente pessoa e excelente profissional.
mas é verdade que a fama não lhe larga de ser um dos maiores caceteiros da história. Olha, ia-te perguntar, qual foi o colega mais vaidoso com quem partilhaste balneário? Muito fácil também. Edgar Marcelino. Essa era a mais fácil pergunta que me podiam fazer. Não, o Edgar Marcelino era impressionante, era impressionante. O Edgar Marcelino, eu joguei com ele camadas jovens do Sporting e depois voltámos a encontrar no Chipre, mas o Edgar Marcelino era impressionante. Ele a seguir ao treino, o seu gel, o pente, mas tinha que ser tudo ali ao milímetro, não podia falhar nada. Tinha que estar nos trinques, senão Então, já não corria bem o jogo. A título de tantos anos que tiveste em vários campeonatos e também no estrangeiro, muito tempo, com várias realidades e vários jogadores, qual foi o ritual antes de entrar para jogo, por exemplo? O ritual mais estranho. Mais estranho. Não, o ritual mais estranho não me lembro assim nenhum em específico. No Chipre estava tudo dentro da normalidade. Sim, no Chipre há a tradição, antes de começar o campeonato, todas as equipas recebem um padre, lá eles são ortodoxos, recebem um padre onde vai benzer o balneário, benzer para que tudo corra bem, né? E entretanto ele leva um molho de louro, que lá é uma tradição usar na igreja, e ele molha na água e começa a molhar-nos todos. Foi assim uma tradição antes do campeonato. Agora, durante os jogos, não, geralmente, talvez jogadores africanos ou árabes tenham uma especial tradição assim mas não acho que seja assim nenhuma específica que eu tenha encontrado. Com esta pergunta aqui, alguns colegas teus já nos disseram histórias hilariantes de um jogador estar em campo, antes do árbitro apitar, ele estar a urinar pelas pernas abaixo, e já apanhámos tudo aqui. Não, é verdade. Eu principalmente nas minhas camadas jovens até aos 18, 19 anos, eu era um ponco rebelde dentro de campo e acabei por cometer algumas situações de agressões a jogadores. Chegou a acontecer um jogo que está parado, a bola no ataque e eu defesa e agredir o avançado sem se passar nada com o avançado, mas pronto, era um pouco a irreverência e a rebeldia que eu tinha na altura. Mas é claro que depois de passar dos anos uma pessoa sabe que cometeu os erros e que agora não voltava a cometer, né? Mas é coisas fruto da idade que acaba por acontecer. Hoje em dia não faz sentido, pelo menos, mas nós camadas jovens vimos exatamente o mesmo. Não, mas foi até agora, falando um pouco mais a sério, porque também para deixar um conselho aos jovens nestas situações, foram algumas situações que também me fizeram perder muita coisa nas camadas jovens. Eu lembro-me perfeitamente, até aos júniores, eu quase todas as camadas jovens, mesmo Sporting e seleções, eu quase sempre era o capitão da equipe. E lembro-me de acontecer inúmeras situações desta, até que aos júniores o diretor da formação do Sporting disse que eu não poderia ser mais capitão do Sporting. Esta também é uma parte para fazer perceber os jovens que é claro que eu compreendo a irreverência da idade e a rebeldia, mas que não os vai favorecer em nada. Exato. Olha, Carlos, pergunto qual o gajo mais palhaço, brincalhão, aquele que toda a gente se ri? Palhaço, mais brincalhão. Mais palhaço, mais brincalhão. Eu joguei no APOP com uma pessoa que era bastante divertida dentro do balneário e sempre com um espírito de brincar com os outros e ali de umas picardias, que era português, que era o Vargas. Avançado. Exato, lembro.
Tenho umas canoeiras dele, uma vez que veio aqui jogar o Montijo. Eu diria o Vargas. Excelente pessoa, mas também muito, muito, muito brincalhão. A título de fecho destas rapidinhas, qual é que foi o teu jogador de referência, o teu ídolo quando eras miúdo e começaste a jogar a bola? Quem foi quase o teu mentor, aquela pessoa que te fez enverdar pelo futebol? No Sporting, na altura que estava a começar, havia jogadores que, como o percurso deles também tinha sido maioritariamente formação do Sporting até chegar profissional, que eram uns exemplos para nós. O caso do Figo, o Peixe, mas depois também, devido a jogar na minha posição e ter algumas características que ele tinha, um jogador que eu segui imenso, e uma das referências a partir dos meus 15, 16 anos, era o Javier Zanetti, do Inter, o argentino. E que ótima referência, o Zanetti. Aliás, tu jogavas numa posição que ele também sabia fazer, porque ele não jogava numa posição. Não, eu também fui um jogador que joguei praticamente todas as posições. Joguei central, joguei defesa direito, joguei defesa esquerda, joguei meio campo, extremo. Sim, é isso. O Zanetti também com muita qualidade em várias posições, sempre. Exatamente. Foi um jogador de referência que eu admirava imenso. Claro que posso dizer também o Zidane foi um dos jogadores que eu mais gostei de ver, com a classe que tinha, e tudo o que fazia era diferente do que os outros faziam. Era um escândalo, o Zidane era um escândalo. Olha, Carlos, fica a nota, foi um prazer receber-te, foi ter-te aqui connosco. A alegria, tivemos aqui um pequeno percalço quando estavas para perder o 3-1, mas ainda assim agora confiamos que tu mandaste a resposta por ser o número da sorte, mas foste ver de certeza. Acabei por perder à mesma, por isso não valeu muito. Exato. Olha, fica a nota, foi espetacular, muito bom, desejo-te muito sucesso no teu trabalho e certamente numa primeira oportunidade que a gente possa ir ter convosco, certamente iremos, e é com muito prazer que iremos ter convosco. Claro, e serão bem recebidos, com certeza. Serão recebidos com certeza por mim, por o Bruno, o Tiago, temos vários portugueses aqui, João Carvalho, Tobias, Yuri Medeiros, o Alfa. Por isso fica a nota de poderem um dia, quando quiserem, voltar aqui, vir aqui. E quando pudermos, devido à situação. Pois, claro. Isto agora próxima época, com calma. Mas também um agradecimento especial da vossa parte de me terem trazido aqui, não é? E também uma nota que continuem, porque principalmente nesta fase de quarentena é bastante agradável e útil ver este tipo de programas. Muito obrigado, Carlos. Passo aqui em jeito de última palavra ao Tiago para te lançar o nosso último desafio, e obrigado também pelas palavras, porque é essa um bocadinho a nossa missão, dizer um bocadinho mais na rúbrica, de levar um bocadinho mais que as notícias tristes que o futebol tem e muitas notícias existem. Muito obrigado, Carlos. Um abraço. Queria agradecer, Carlos, pelas palavras e pela tua presença aqui. E sim, está prometido, dentro da disponibilidade que temos, dentro dos trabalhos, testes de treinador e tudo isso, nós iremos continuar a fazer as nossas rúbricas. Para a próxima época, esperemos voltar aos treinos. Claro. Abrandar nas rúbricas, mas lá está, assim, será sempre... E obrigado por essas palavras, dando-nos motivação para continuar a fazer mais e mais. Claro. Chazadas de bola. Uma das coisas positivas, de algumas que podemos tirar neste momento que atravessamos com este vírus, não é? É que acho que também, devido hoje em dia ser fácil comunicar através de reuniões, mas muitos programas trouxeram aqui alguma proximidade, né? E também algumas histórias que às vezes, porque as pessoas maioritariamente pensam que talvez a carreira de futebolista e só olham para
Ronaldo ou os jogadores que estão no topo. Exato. E aqui vocês também trazem um pouco das histórias que de vez em quando não são assim tão boas, não é? Tão cor-de-rosa. E também é importante para o jovem hoje em dia saber. É como a gente diz, a gente já tem ali o Ronaldo, a gente aqui ainda não quis lançar, que é para estarmos sempre a subir na nossa rúbrica. O Ronaldo, por acaso, eu não o apanhei muito tempo nas camadas jovens do Sporting, apanhei 2, 3 jogos, ele foi assim como... Vai bem, passou de vai bem. Tu olhaste para o espelho, viste que eu vinha lá atrás, mas quando reparaste ele tinha passado. Ele foi assim quase como de juvenil para a equipa A, nem passou júniores, nem séniores, nem equipa B, nem nada. Exato. Mas sempre foi uma pessoa e um jovem que tudo o que conquistou, para mim, merece, porque ele sempre trabalhou imenso para conquistar o que tem hoje. Exato. É uma referência, penso que é uma referência para os portugueses e principalmente para os miúdos que estão a começar a jogar, que com trabalho e não só às vezes tanto talento, porque eu posso afirmar que o Quaresma também jogou comigo e talvez tivesse muito mais talento naquela idade que o Ronaldo, mas o Ronaldo sem dúvida trabalhou imenso e merece tudo o que conquistou até hoje, porque sem dúvida que deixou muitas coisas para trás, família e muitas coisas, e a ilha dele, mas que ele estava focado em ser, ele lutou e chegou lá, não é? E é aí mesmo, que é o foco e o trabalho acaba sempre por mais tarde vir a compensar. E é por aí que a gente deve ficar nota, e é muito bom porque os jovens que ouvirem, certamente a mensagem é sempre bem passada, porque muitas vezes os jovens hoje em dia até têm um trabalho muito mais facilitado que na vossa altura de jogar, e hoje em dia têm um trabalho mais facilitado, mas e às vezes acabam por facilitar um bocadinho e pensam que o talento só chega, mas não chega. Não chega, não. Tem que haver muito mais. Tiago, Carlos. Carlos, quem é que queres desafiar para vir à nossa rúbrica então? Eu tinha aqui alguns nomes que acho que ia ser interessante ter aí algumas histórias para contar. Ainda não queremos o Ronaldo, por favor. O Ronaldo tem que ser o último convidado. Ele há de aparecer, eu tenho a certeza. Mas eu diria o Hugo Moutinho jogou comigo nas camadas jovens do Sporting, teve uma passagem pela Roménia, pelo Chipre também. Sim, eu conheço. Aliás, é primo do João Moutinho. Eu diria ele, porque foi uma pessoa que sempre foi uma das melhores amigas, um dos melhores meus amigos desde que nos encontramos nas camadas do Sporting. Eu diria ele, Hugo Moutinho. Ok, fica a nota então. Olha, Carlos, muito obrigado. Continuação em Nottingham. Já o hábito de ir a Norwich, em Nottingham. E espero que tudo corra bem esta época para os portugueses e que consigam pelo menos atingir o play-off, que é para ter uma oportunidade para levantarem na Premier League. Claro, já era um bom trabalho. Depois lá tudo pode acontecer. Exatamente. Excelente. Olha, Carlos, um abraço, obrigado. Um grande abraço. Continuação de um bom canal. Está excelente. Obrigado. Obrigado, um abraço. Abraço.